Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Você já ouviu falar dos 4 animais do livro de Daniel? Pois é o tema deste vídeo. Um assunto maravilhoso, porém, para quem gosta de estudar a Bíblia, principalmente essa área de escatologia, fim dos tempos. Nós temos muitas informações. Provavelmente ficará algumas dúvidas que você pode deixar no comentário e nós vamos responder em outros vídeos, até mesmo numa live. O assunto é grande, é maravilhoso. Para facilitar esse vídeo, eu vou procurar não ler os textos, vou deixar aí na tela, porém é importante você pegar a Bíblia depois e meditar versículo por versículo. Nesta passagem nós temos 2 personagens, o ancião de dias e o homem vestido de linho. Eles são, sem dúvida nenhuma, Deus, o Pai, e também o seu Filho Jesus. Porém, hoje não vou falar sobre eles no vídeo. Vai ficar para um próximo, quando eu falar mais sobre a glória do Pai e a glória do Filho. Aí sim, nós vamos ter muito material para falar de um assunto tão grandioso. O nosso Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. A sua glória é imensurável. E é claro que nós vamos aprender, conhecer esta glória. Mas hoje o vídeo vai se concentrar apenas nos 4 animais, os seus significados, o anticristo e como o anticristo será destruído. Daniel nos conta que ele teve uma visão de 4 animais que aparecem do Mar Grande, ou ainda Grande Mar, que nada mais é do que o Mar Mediterrâneo. Ele faz a ligação entre a África, a Europa e a Ásia, ou seja, a ligação do mundo antigo. Quando nós vemos na Bíblia a expressão as nações, normalmente está se falando do mundo antigo, África, Europa e Ásia. Eu vou me limitar a não falar muito sobre o Apocalipse, porque vai ficar para outros vídeos, mas o Apocalipse nos revela que o mar simboliza as nações. Então tá aí muito claro. Mar Mediterrâneo, ele representa esses 3 continentes do mundo antigo. Bom, temos uma interpretação tradicional da teologia cristã. E segundo a interpretação, os animais de Daniel 7 representam a estátua que Nabucodonosor viu. Então vamos ver a comparação. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o leão com as asas de águia. Os braços e o peito de prata representam o reino da Média Pérsia, o urso com as 3 costelas em sua boca. Depois nós temos a cintura de bronze, que simboliza a Grécia, representado pelo leopardo com asas de aves e também 4 cabeças. E temos as pernas de ferro, que representa Roma, e também o 4º animal, ou a besta. Daniel viu o 4º animal como uma fera, como um monstro. Então a interpretação tradicional faz essa associação entre a estátua e os 4 animais, os 4 impérios da época. Pessoal, eu quero apresentar para vocês uma visão um pouco diferente. Eu mostrei aqui a visão tradicional. Não estou dizendo que ela está errada, mas a gente tem que pontuar algumas coisas aqui importantíssimas. O que eu vou falar aqui são ideias. E vou só falar uma frase para você. Pessoas sábias discutem ideias. Pessoas inteligentes discutem coisas como carro, como casa. Mas as pessoas tolas, elas discutem pessoas, ou seja, fala mal um dos outros. E o que eu quero discutir aqui são ideias. Eu não estou crucificando a interpretação comum. Eu já pensei muito sobre ela, já dei aula a esse respeito,
Mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa observar. Primeiro, Daniel recebe a interpretação de que os 4 animais são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Quando Daniel teve essa visão, ele já estava no 1º ano do rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Isto é, Daniel já estava no império da Babilônia. O Nabucodonosor já teve há muitos anos aquele sonho da estátua. Agora Daniel tem uma visão espiritual de 4 animais e aqui ele recebe a interpretação que são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Isso significa, ao meu entender, que pode não estar falando da Babilônia, e sim de reis que viriam depois do Império Babilônico. Ah, Marcos, você não está viajando, não? Será que eu estou viajando? Aqui está muito claro que são reinos que viriam depois, que iriam se levantar ainda. No sonho de Nabucodonosor, o Daniel ele teve a interpretação e ele falou: a cabeça de ouro é o Senhor, ó rei. Nesse caso aqui, deveria ser igual. Ele próprio falaria assim: olha, o leão com as asas de águia representa o rei da Babilônia, o Belsazar, ou ainda o Nabucodonosor. Mas não, apenas está escrito que esses reis ainda se levantarão. Então, de forma rápida, eu vou comentar aqui sobre esses animais que Daniel viu. E o que mais importa para a gente hoje nesse vídeo é o 4º animal. O primeiro animal é um leão, ele tem asas de águia. Repetindo, a visão tradicional diz que é a Babilônia, mas eu digo aqui que pode ser a Pérsia. As asas de águia, uma de cada lado, 2 asas, pode representar a Média e a Pérsia, que foram 2 reinos que se uniram e se tornaram um reino só. O segundo animal é um urso. A tradição diz que é a Pérsia. Mas aqui esse urso ele tem 3 costelas em sua boca. Claro que essas 3 costelas têm um significado. Mas o que importa hoje no vídeo é que a ordem para esse urso é devorar muita carne. Tem a ver com a Grécia? Na minha opinião, sim. Porque foi isso que a Grécia fez. Ela devorou muitos reinos e tornou um reino só. Terceiro animal, o leopardo. Diferente do primeiro animal que tinha asas de águia, esse leopardo ele tem 4 asas, mas de aves, não da águia. Então a asa dele é um pouquinho diferente e tem 4 cabeças. Na visão tradicional, essas 4 cabeças foi o reino da Grécia que se dividiu quando Alexandre o Grande morreu. Então 4 teve um general, enfim. Mas é que tá, se é o reino da Grécia, não teria que ser 5 cabeças? Uma cabeça seria Alexandre o Grande. E as outras 4 seriam o reino dividido. E por fim chegamos no 4º animal, que na visão tradicional é Roma. Você lembra do vídeo anterior que eu falei que a maioria das pessoas param na perna de ferro e se esquecem que ainda tem os pés, que é metade ferro e metade barro. E os pés, 5 dedos em cada pé, no total de 10 dedos, 10 reinos. Vamos ver a concordância aqui. Então o 4º animal na tradição é Roma. Eu já digo que é o reino, o império, a religião que veio depois de Roma. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Uma das coisas que reforça a ideia da interpretação tradicional de que é Roma é porque os dentes são de ferro.
Aí vai lembrar que a perna era de ferro da estátua, vai lembrar que ferro era o material que os romanos usavam para as suas guerras, mas a gente tem mais uma questão aqui. Esse animal, ele devorava tudo que estava à sua volta e pisava com os pés. Isso é uma das formas de maior humilhação, quando o oponente é derrotado e o vencedor coloca os pés sobre ele, sobre a cabeça. Uma forma de humilhação. Só que se você estudar o Império Romano, ele foi diferente dos outros, inclusive do grego. Porque os impérios anteriores, eles vinham, saqueavam tudo, destruíam as nações, faziam com que aquelas nações, aquelas terras que eles conquistavam, tornassem a sua própria terra. Obrigavam todo mundo a falar o seu idioma. Esse era o papel de todos os impérios que tinham até chegar em Roma. Roma foi o contrário. Sim, ele conquistou várias terras, vários povos. Eles colocavam um castelo, eles colocavam uma fortaleza em cada uma dessas terras. Colocavam ali um rei que pudesse governar aquela província. Mas Roma não exterminava esses povos. Nem mesmo obrigava esses povos a falar o idioma deles. Naquela época, em Israel, por exemplo, o idioma que mais se falava era o grego. Pois bem, Roma não cortou, não impediu que se falasse grego, que se falasse aramaico. O povo de Israel poderia continuar falando em hebraico, poderia ter a sua própria religião. Você já leu na Bíblia, nos tempos de Jesus, que tinha o Sinédrio, que era composto por saduceus, em sua grande maioria, também por fariseus. Roma nunca impediu que eles tivessem a sua própria religião. E isso valendo para todos os povos, valendo para todas as terras. É por isso que a gente lê na Bíblia que Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. Porque foi o período que historicamente Roma civilizou o mundo. Então não encaixa para mim que o quarto animal é simplesmente Roma, ele devorou tudo e pisou com os pés. No meu entendimento, aqui está se falando de extermínio. E o que mais que tem de interessante nesse quarto animal, diferente dos outros, é que ele tinha 10 chifres na sua cabeça. Depois desses 10 chifres, se levantou mais um. Então a conta é assim: 10 mais 1, 11. Você já ouviu falar que o número 11 ele é um número muito importante para os dominadores do mundo? E a interpretação tradicional coloca como se esse chifre pequeno fosse um dos 10. Mas aqui está muito claro que é mais um que aparece no meio dos 10. E aí ele abate, ele derruba, ele arranca os 3 primeiros chifres. Quando ele abate os 3 primeiros chifres, faz a conta. Eram 10 mais um com ele, 11 chifres. Menos 3, quantos reinos ficaram? 8 reinos. Isto é, nós sabemos que o chifre pequeno é o anticristo. Já vamos ver daqui a pouco. Mas aqui diz que ele abaterá a 3 reis. Isso significa que ele vai fazer com que 3 reinos se torne um só. Ele tinha olhos como de um homem, como de um ser humano, e a sua boca falava palavras insolentes. Daniel ele tenta entender essa visão, essa profecia. Eu fico muito admirado com o ministério profético de Daniel, porque quando ele tinha aquelas visões grandiosas, ele chegava no anjo,
ou então no homem vestido de linho, dependendo da história, nesse caso aqui o homem vestido de linho, e ele perguntava, ele não tinha medo, ele não ficava só contemplando a visão, mas ele ia lá e perguntava para querer saber, ele tinha uma curiosidade dentro dele. Com certeza por isso ele foi um dos escolhidos a ter um livro na Bíblia, para nos despertar a querer saber das coisas espirituais. E ele diz que de repente esse chifre pequeno, ele acabou se destacando, sendo mais robusto que os outros. Espera aí, primeiro ele era pequeno, ele abate os 3 primeiros chifres e agora ele é o mais robusto, ele se destaca no meio dos outros chifres. Agora muita atenção aqui, ele fazia guerra contra os santos de Deus e acabava prevalecendo sobre eles. Quem é esses santos? Vamos para o hebraico. Primeiro, o hebraico, as Bíblias mais modernas, elas vêm com a palavra kadoshim, que é o plural de kadosh, de santo, então santos. Mas no aramaico, no idioma que foi escrito Daniel capítulo 7, nós encontramos em português algo como servos consagrados, ou santificados, ou simplesmente servos sagrados. É estranho isso? Esse aqui são os judeus que não vão receber a marca da besta, ou então esse aqui pode ser as 2 testemunhas. O versículo 18 diz que esses santos, eles receberão e possuirão o reino. Então isso aqui é povo. É exatamente assim que Paulo chama a igreja em suas cartas. A igreja santificada, aos santos que estão em tal cidade. Portanto, aqui está falando que esse chifre, ele vai fazer guerra contra os santos, ou seja, contra o povo de Deus, e vai prevalecer por um tempo. Nós vamos ver que tempo é esse. Repetindo, eu ainda não vou falar, nós não vamos ver hoje aqui sobre o Apocalipse, mas lá fala que há pessoas que no tempo do anticristo vão sim ser derrotadas, vão morrer por negar a marca da besta, por ser servo de Jesus, por ter o nome de Jesus em sua vida, eles vão pagar com a vida. Isso não é a ira de Deus, mas com certeza é uma tribulação para eles. Nós brasileiros temos mais dificuldade para entender isso porque nós não nascemos com a mentalidade de morrer por uma causa, de morrer por alguém. Até mesmo os discípulos de Jesus, enquanto discípulos, lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, eles deixaram a Jesus por medo. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, depois da festa de Pentecostes, tudo mudou. Eles foram presos, açoitados e se sentiram orgulhosos de ter padecido pelo nome de Jesus. Nós brasileiros, nós não pensamos assim, nós não temos esse sentimento, tá? Mas aqui eu quero deixar claro que no período do anticristo, no período desse chifre, ele vai lutar contra o povo santo e no período dele ele vai prevalecer. Contra todo o povo santo? Claro que não, evidente que não, mas alguns vão sofrer sim nessa batalha. Vamos para a interpretação bíblica, ou seja, aquela que o próprio Deus dá para Daniel. O quarto animal, ele não diz que é o quarto rei, mas ele diz que é o quarto reino. Um reino que vai devorar a terra até pisar com os pés em forma de humilhação. Desse reino, nós temos os 10 chifres. Aí a Bíblia diz que são 10 reis. Então nós temos um reino. Desse reino nós temos 10 reis. Após esses 10 reis vai surgir um outro rei, que é o chifre pequeno,
que esse chifre vai abater os 3 primeiros. Ele vai transformar 3 reinos em um só, no seu próprio reino. Isso significa que o anticristo vai fazer 3 guerras dentre o seu próprio povo e vai transformar 3 reinos em um só. Como isso é possível? É possível se a gente enxergar que esses reinos fazem parte de uma religião, que é a religião que veio depois do Império Romano, que é a religião que sempre tem o pensamento de devorar toda a terra e fazer com que todos se convertam a ela. Eu estou falando do Islã, mas do Islã de terroristas, dos homens bomba, dos extremistas, como o Talibã, como o Estado Islâmico, ou ainda um movimento que vai surgir que ainda não está claro aos nossos olhos. Quando nós chegarmos no Apocalipse, nós vamos aprender sobre os 7 impérios. Eu já falei em outros vídeos, mas nós vamos estudar mais profundamente. E diz que o 8º rei, que é o anticristo, ele vai proceder desses 7 reinos. Todos esses 7 reinos hoje, a gente pode entender claramente que está nessa religião, na África, na Ásia, e está aos poucos dominando a Europa. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Nós sabemos que o império que veio após o Império Romano foi o Turco Otomano, que é uma mistura do povo da antiga Roma oriental, antiga Constantinopla, hoje Istambul, que é a única cidade que liga a Europa e a Ásia, capital do Império Turco Otomano, que está a ponto de retornar. E eu quero te mostrar agora que esta cidade tem uma parte dela que é chamada de Chifre de Ouro. Vejamos aí no mapa. Toda essa parte, toda esta região é conhecida como Chifre de Ouro. É só uma coincidência? Ou é algo para pensarmos e retemos no coração? Pense sobre isso. Quanto tempo o anticristo reinará? Segundo aqui o livro de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo. O Apocalipse fica mais claro, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Num total de 3 anos e meio. Esse é o período que o anticristo vai reinar, que ele vai prevalecer contra os santos, contra o povo de Deus e vai devorar toda a terra. Num outro vídeo nós vamos discutir que toda a terra é essa, se são os continentes antigos ou se chega até nós aqui no Brasil, por exemplo. E agora, para encerrar esse vídeo, nós vamos ver como esse animal é morto. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então o texto diz que o corpo desse animal, e aqui obviamente está falando de todo o reino, mas também do anticristo, o chifre. O seu corpo foi entregue para ser queimado. Essa compreensão nós temos melhor lá no Apocalipse, onde diz que o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Nós vamos chegar em Apocalipse ainda. A propósito, nesses vídeos aqui eu estou falando sim da grandeza do anticristo, as coisas que ele vai fazer, mas não podemos esquecer que a vitória do nosso Senhor Jesus sobre ele será muito maior. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E o meu objetivo é que você não fique com medo, não fique atemorizado. Eu sei que há pessoas que vão morrer pelo nome de Jesus, mas a Bíblia também garante que Deus vai proteger muitas pessoas. Deus vai proteger o seu povo e proteger as nações que não se levantaram contra Israel. É por isso que eu falo, mesmo que tenham os senhores do mundo, nem tudo está na mão deles. Há países que estarão ao lado de Israel e estamos orando para que o Brasil seja um desses países. Mas eu não quero que você tenha medo, pelo contrário, que você tenha esperança de saber que o próprio Senhor Jesus vai descer à terra para defender o seu povo, para trazer o reino milenar e ensinar a toda criatura a verdade, trazer a paz sobre o mundo. Primeiro ele vai ter que guerrear, é a batalha do Armagedon, e depois ele traz um novo mundo de paz, de bênçãos. Que essa seja a sua esperança. Meus queridos, se você ficou com dúvida, deixa no comentário. Eu terei o imenso prazer de responder. Lembrando que palavrões e indicação de outros canais ou sites estão automaticamente bloqueados aqui nesses vídeos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.